Olá, amigas, olá, amigos. Estamos aqui agora para tratar de primeiros investimentos. Já falamos de muitos assuntos e agora nós vamos para aquele que é o sonho de todo mundo, que é investir e investir bem. Então vamos começar com uma citação aqui. Quanto mais você investir em educação financeira, maiores serão os seus ganhos. Estude com entusiasmo. Então, além desse entusiasmo que é necessário para estudar e investir, tem uma outra coisa boa, que investir diante de tudo isso que nós já fizemos é fácil. Difícil mesmo, dureza, é sair do vermelho. É aquele sofrimento que nós já tratamos aqui e que estamos fazendo com que você saia do vermelho. Porque investir é uma coisa que você já está com o espírito estável, com a alma numa boa, e você vai procurar investir, claro, com juízo, nos melhores investimentos, mais seguros, e para isso nós vamos classificar daqui a pouco como que nós devemos fazer isso. Então, quando nós tratamos de investimento, tem um certo preconceito com que uns nem chamam de investimento, que é a velha caderneta de poupança, muito conhecida no Brasil a vida inteira, mas eu digo para você que pode ser, ele é um investimento e é o primeiro investimento, porque ele não tem custo, você não paga nada, você tem em qualquer banco. Então você abre uma conta, ele vai render menos naturalmente, por isso que ele tem um certo, é mal vista pela comunidade que entende de finanças, porque ela rende, quando a Selic, que nós vamos ver aqui daqui a pouco, quando ela está acima de 8,5%, ela rende 0,5% ao mês. Quando a Selic está abaixo de 8,5% ao ano, a taxa Selic é anual, ela rende 0,7% da Selic. Então é um investimento muito pequeno, é melhor então você investir nos fundos, em CDBs, porque aí você pega até 100% da taxa Selic. Mas não interessa esse tipo de pensamento. Quando nós estamos falando aqui em investir, nós estamos querendo não deixar o dinheiro parado, como antigamente deixava o dinheiro parado lá no colchão, escondidinho na gaveta, e tinha inflação que ia comendo, daí um ano o seu dinheiro não valia nada. Então o fato de colocar na poupança, você já aprendeu a poupar, já saiu da dívida, aprendeu a poupar e já está valendo. O que vale mesmo em tudo isso é o seu propósito, é o seu conhecimento de poupar. Porque o investimento, se ele der 0,5%, 0,7% ou 100% da taxa Selic, que é a taxa anualizada, que dá aí hoje, nós estamos no final de janeiro de 2024, dá aí quase 1% ao mês, a diferença ela vai dar um choquezinho, uma diferença no resultado, mas isso não é tão importante. O importante é que você esteja acostumado a fazer todo mês a sua economia, a sua poupança, o seu investimento, e agora que nós estamos exatamente nesse capítulo, nesse encontro para tratar de investimento, você vai aperfeiçoando e vai tomando todos os cuidados para não errar e perder o dinheiro que você tanto sofreu para ter aqui. Então, invista sem medo. Pode começar na caderneta de poupança que você vai gostar. Nós temos as duas opções, tirando a poupança que é o inicial, que você pode investir em renda fixa e em renda variável. A renda fixa você já sabe o que você vai ter de retorno. E, digamos assim, é mais seguro, mas rende menos. Na renda variável, vou dar um exemplo único aqui,
que são as ações, mas temos uma variedade de outras opções, inclusive as opções de compra e venda de ações, mas nós não vamos tratar disso aqui. Só para se ter uma ideia, isso precisa ter muito conhecimento e um certo controle emocional para investir em ações. Eu lembro que lá em março de 2020, quando passamos pelo coronavírus, as ações da Petrobras, eu gosto da Petrobras porque é uma ação que tem liquidez, é muito grande, valoriza, é uma empresa praticamente única no Brasil, de extração de petróleo, de produção. Então é uma empresa que domina o mercado e é muito grande. Então olha só o que aconteceu. Lá em 2020, a ação da Petrobras estava R$ 30 por ação. Com o vírus, aquele desastre, parou toda a economia do mundo inteiro, ela baixou para R$ 13. Estou falando sem os centavos. Então foi um desastre. Pessoal desesperado, que não estava preparado para aquele movimento, foi um prejuízo danado para meio mundo. Só que quem tem sangue frio, entre aspas aqui, quem sabe lidar com isso, ganhou muito dinheiro. Quem tinha ação segurou, ela recuperou, hoje ela está a R$ 40. E quem tinha dinheiro e percebeu o movimento, acreditou e comprou a ação por R$ 13 lá em março de 2020. E hoje, nós estamos gravando isso aqui 31 de janeiro de 2024, há praticamente 4 anos depois, a ação da Petrobras subiu dos 13 e está hoje aí provavelmente fechando nos R$ 40. Então você passa de 13 para 26, 100% para 39, 200%. Quem comprou a ação naquele momento, que sentiu que aquilo não era normal, falou, eu tenho dinheiro, vou investir. Ele pode ter comprado aquilo por meio das opções de venda, né? Venda de opções. Comprou porque caiu naquele preço que estava legal, guardou, hoje essa ação está aí nesse valor. Mas nós não vamos tratar dessa questão de outras alternativas que são mais, digamos assim, exigem um certo cuidado a mais. Vamos só dar esse exemplo das ações, porque tem 2 tipos de compradores de ação. Aquele que compra para ganhar os dividendos, compra e a Petrobras vai pagando de 3 em 3 meses, uma vez a cada 6, depende do governo, uma vez por ano, que é uma boa remuneração. Ganha também porque a ação, você viu aí, você comprou por 13 e está a 40, se comprou a 30 está a 40, então está num ponto muito bom. Então ele recebe dividendos e a valorização da ação. Você também tendo dinheiro, que isso no futuro, nós vamos tratar desses assuntos importantíssimos, você pode ganhar 2 vezes. Você tem a ação da Petrobras, mantém para ganhar tudo isso, e você tem a garantia para vender a opção de venda da ação. Mas, pelo amor de Deus, não pensa nisso. São opções de compra de ação. Isso é uma coisa meio arriscada para quem não conhece, mas ela é muito lucrativa para quem tem sangue frio e tem ação. Então, nós vamos tratar disso depois. Mas a renda variável, só para entender, são as ações. Você imagina quem comprou a ação por R$ 30, veio o vírus, caiu para 13, entrou em desespero e falou, vou perder tudo, não teve paciência e vendeu por 13, ele se estourou com aquele dinheiro que ele tinha. Isso é comum, e aqueles que investem, que não são da área, não têm conhecimento, ele fica no desespero e acaba vendendo. O prejuízo acontece com essas pessoas. Então a renda variável, as ações, vamos ficar nisso, ela é muito boa, mas ela é muito para quem tem educação financeira. Se não tiver, vai se dar mal, mas nós vamos tratar disso, que é muito interessante. A outra alternativa, que é o comum das pessoas, dos investidores, que é a renda fixa, que é a poupança, é você comprar um CDB
que é um empréstimo. Você está emprestando dinheiro para os bancos, cada banco emite os seus certificados de depósito que você compra, os CDBs que ele tem, é praticamente a taxa Selic. A taxa Selic, ela é os juros que o Banco Central estabelece, que está aí aproximadamente 12% ao ano, 1% ao mês. Então, o CDI é uma média de 30 bancos dos juros cobrados, que fica muito próximo o CDB, CDI, com a taxa Selic para os títulos do Tesouro também. Então, o que você aplica na renda fixa? Você pode comprar, outra coisa importante, ao escolher uma renda fixa, é você ter a liquidez. Você tem o dinheiro aplicado, surgiu um negócio maravilhoso e você não tem como resgatar aquele dinheiro, porque você deixou ele sem liquidez para daqui 1 ano, para que daqui 6 meses você precisa. Então eu gosto muito de me garantir com a liquidez, porque a liquidez ela não tem preço. Você tem uma oportunidade de comprar um imóvel, só a questão imobiliária. Você tem um imóvel maravilhoso, tal. Só que você tem lá 300 mil reais um apartamento, muito bom, bem localizado, te dá um bom aluguel, ou você mora lá, qualquer coisa. Só que na hora que você precisa vender aquilo, você não consegue vender, nem se baixar o preço para 200, porque é um valor que as pessoas têm que pensar para fazer investimento no imóvel, mesmo de 300, não de 1 milhão, não. Você tem que pensar, tem que ver como vai financiar. Se for financiar, tem um processo, uns procedimentos bancários que demora 1, 2, 3 meses. Então você não tem liquidez e vai perder dinheiro. Então eu gosto de ter liquidez. Então o CDB é importante e o investimento em Tesouro Selic também. Você tem que estar esperto. Ganha pouco, é a renda fixa, mas você tem liquidez e tem a garantia de que você está ganhando ou ali empatando, ganhando um pouquinho da inflação. O seu dinheiro está bem investido. E uma coisa muito importante disso que é a garantia. As pessoas ficam, mas se o CDB, por exemplo, quando a gente está falando do título do Tesouro, não tem risco, porque é o governo, é o Banco Central, é o Tesouro que está emitindo. Então, não precisa de nenhuma garantia, que o governo já é a garantia. Se ele está vendendo aquele título, você vai conseguir resgatar lá na frente. Só quando nós vimos aqui a Argentina teve uma crise uma vez, mas isso é raríssimo, porque a título do governo, ele paga, ele cumpre o combinado e te paga no prazo estipulado. No caso da CDB, não tem problema, porque não tem problema até um certo limite, porque ele é emissão de bancos. Todos os bancos que você nem conhece também emitem, são pequenos bancos, tem centenas de emissores de CDB, mas é assim, tem um fundo garantidor de crédito que você não perde, que você está coberto, garantido, até 250 mil reais por conta. Então você pode comprar qualquer título, porque tem, aí você vai aprender depois, os bancos grandes, que têm estruturas, Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, Santander, eles têm uma estrutura muito grande, agências lindas, tem tudo, eles têm um custo, eles vão pagar ali 80% do CDI, da Selic. Se você for nos menores emissores, nos bancos menores, eles pagam até mais de 100% para poder atrair os compradores. Tá, mas isso tem risco? Tem, mas se você tiver alguns milhões aplicados. Se você tiver dinheiro aí até 250 mil, se aquela instituição não conseguir garantir, não te pagar no prazo combinado, o fundo garantidor de crédito até 250 mil ele aguenta, ele te paga. Então é só você ficar esperto com isso, que a garantia é tranquilo, renda fixa, não tem nem títulos do governo
e nem o CDB, que é a emissão de bancos. Então, a garantia é muito grande no caso da renda fixa. Então, eu montei aqui um quadro comparativo da renda fixa e a renda variável. Vamos ver aqui como é que está estabelecido. A renda fixa, ela é mais segura, tem mais segurança, a variável é mais arriscada. Nós temos a rentabilidade é menor, naturalmente, se não tem risco, na renda fixa paga menos, né? E enquanto que a rentabilidade na renda variável pode ser maior, depende dos seus cuidados lá e do seu conhecimento para investir. Tem garantia na renda fixa, nós tratamos disso, e na renda variável não tem garantia. Se a ação caiu, se os outros títulos lá, você tem que segurar o rojão. Se a empresa quebrou, você também perdeu. Nesse caso da CDB, eu já falei, você está emprestando dinheiro para o banco, ele te paga depois porque ele tomou o seu dinheiro emprestado, e na empresa, no caso da renda variável, você está comprando ação, você é sócio, você é proprietário de parte da empresa. No caso da renda fixa, você está investindo no Tesouro Direto, em CDB e outros títulos, poucos outros, mas basicamente o Tesouro Direto e CDB. E no caso da renda variável, são ações, opções, mas são ações efetivamente que são pequenos pedaços do patrimônio da empresa que é representada pela ação que você está comprando. Considerando esse investimento em renda fixa e renda variável, quem vai fazer um ou outro, aí nós precisamos analisar cada caso, cada pessoa, mais uma individualidade, que é o perfil do investidor. Você tem lá o conservador, é a pessoa que não admite correr risco. Meu Deus! Então vai na poupança. Vai na renda fixa, vai lá no CDB, que tem garantia até 250 mil, vai lá no seu Tesouro Selic, o título do governo, você está tranquilo com garantia. O moderado é aquele cidadã, que na verdade ele tem um certo receio, tem medinho, mas ele gosta de fazer uns investimentos interessantes também. Então, o que normalmente ele faz? Ele tem lá 100 mil reais. Ele pega 70 mil em renda fixa, lá garantido, e ele aplica os 30 mil em ações, ou em outros produtos, opções de coisas perigosas aí que a gente vai aprender depois, são outras modelos de aplicação em renda variável. E ele corre esse risco, mas uma parte apenas do capital dele. Então ele tem a garantia, mas admite uma parte do capital correr algum risco para ganhar uma remuneração maior. Esse é o moderado. E o outro perfil, que é o cara arrojado. Ele quer investir em ações, sempre variável, e ele escolhe lá petrolífera, bancário, indústria do aço, a China está crescendo, vai mais aço para lá, construção tem cimento, então ele tem diversifica, mas com renda variável. E se uma não der um bom resultado, as outras dão. Então esse perfil é o que você vê aí, essa movimentação na bolsa. Sobe, desce, é o perfil do arrojado que faz essa movimentação na economia de maneira geral. E eu gostaria agora de apresentar para vocês uma simulação. Vocês vão ver aqui como que funciona o dia a dia de quem investe moderadamente, ou o conservador, ou o arrojado, e quanto que ele pode ganhar para te estimular a investir mais, fazer o sacrifício da poupança, do economizar, e ver o resultado que você vai ter com a aplicação disso. Vamos brincar um pouco com a simulação, que vai te deixar muito
preparado para fazer os investimentos. Então vamos trabalhar aqui com o investimento, pensando naquela coisa boa do efeito dos juros compostos na sua vida. Nós temos os juros compostos trabalhando contra você, quando o banco te empresta dinheiro, e temos também quando os juros compostos trabalham a seu favor quando você faz o investimento. Vamos ver aqui, no caso do investimento, quanto tempo você leva para chegar a 60 mil reais. O sonho de comprar um carro, por exemplo, comprar um bem, qualquer coisa. Se você fizer um investimento inicial de 12 mil e você depositar todo mês R$ 1.768,16 por mês, eu vou chegar aqui, vou fazer as contas e não vou mostrar mês a mês, mas dizer o seguinte: no primeiro mês você tem 12 mais 120, que hoje é 1%, mais ou menos, está 12% a Selic, mais o que você depositou. No sétimo mês, isso já está acumulado em R$ 23.618,97, mais os juros sobre isso, que dá 236, mais 1.700 que você assumiu o compromisso depositado no mês, já dá 25 mil e pouco. No 15º mês, você já tem 40 mil, mais 402, que é 1% sobre isso, mais aquele compromisso seu de 1.700, já está com 42 mil e pouco. No mês 19, 19º mês, você já tem 49 mil, mais 490 do 1%, mais 1.700 do compromisso, 51.297,62. Antes de 48 meses, vocês vão entender depois daqueles 60 mil para você comprar um carro, por exemplo, qualquer bem. No 23º mês, menos da metade de 48 meses, você já tem 58.209,67, mais 582, que é 1% sobre isso, mais 1.700 e pouco do seu compromisso mensal, já deu 60.559 em 23 meses. Então, se você quiser fazer um investimento, ao invés de você se endividar, você fala, eu preciso de 60 mil daqui 2 anos. Você começa a fazer isso, e daqui, você não precisa de 48 meses, de 4, 5 anos. Daqui 23 meses, você já tem esse dinheiro, você assumindo o compromisso de depositar todo mês, você chega a 60 mil reais. Isso é juros compostos trabalhando a seu favor. Espero que vocês tenham gostado aí dessa nossa simulação e que isso sirva de estímulo para você se tornar um investidor campeão. Até a próxima!